Bom dia, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Eu sou Tatiana Berenguer, da Deagro, e vou falar um pouco para vocês sobre a nossa empresa. A Deagro é uma fintech americana especializada em gestão de risco cambial. Estamos aqui hoje com o Matheus Zani, que é o nosso head de risco. Queria apresentar para vocês também Fergus, por favor. Esse é um evento em conjunto com a Ilha Capital. Quero apresentar para vocês o Fergus, que nos ajudou na organização, convidou vários de vocês e queria fazer um pouco da apresentação. Fergus, fala para todo mundo um pouco de você. Então, para quem não me conhece, eu sou o Fergus Martin, sócio da Ilha Capital. Ilha é um boutique de M&A, eu sou inglês, meu perdido aqui no Brasil faz 13 anos aqui. Então, eu sempre trabalhava no mercado de câmbio antes de Ilha Capital. É assim, quando eu conheci a solução de Diaglo, eu fiquei impressionado sabendo o dor de mercado. Eu entendi imediato que a Diaglo tem um pitch no mercado aqui no Brasil. Então é o meu prazer de trazer parte da minha network, minha rede aqui, é também apresentar a Diaglo para o mercado um pouco mais, né? Então, obrigado pela parceria. Obrigada pela oportunidade. A Deagro foi fundada em 2019, logo antes da pandemia. Então, nós começamos 100% remoto. É uma empresa americana, mas o berço dela está no Brasil. Nossos principais clientes estão aqui e é uma dor muito forte, principalmente do mercado emergente, essa parte de gestão de risco cambial por causa da volatilidade da nossa moeda. Alguns dos nossos clientes, nós temos clientes de todos os portes, desde grandes empresas como Oaktree até empresas menores. Então, todos os tipos de soluções que nós temos pode ser aplicado para vários segmentos de empresas diferentes. Nós temos gestoras de recurso, também empresas que podem fazer simplesmente a parte de execução de câmbio, não só a parte de hedge cambial. Então, alguns dos nossos clientes que eu posso citar aqui são Spectra, Jive, HSI, GIC, Oaktree, Candeo. Nosso mercado ele está muito intrínseco com a América Latina, exatamente por causa da volatilidade dessas moedas aqui no nosso continente. E eu passo a palavra agora para a Camila. Então, como a Tati comentou, o nosso perfil de cliente ele é bem amplo, né? A gente consegue prover soluções tanto para empresas, gestoras e family offices. Dentro da solução, a gente tem dois tipos de serviço principais, né? Que a gente tem a parte de advisory e a parte de execução. Na parte de advisory, um dos nossos principais trabalhos, né, que a gente tem são as ferramentas analíticas, os reportings e as consultas de dados de mercado. Na parte de execução, apesar de a gente não ser um banco, a gente tem aí um sindicato de bancos, tanto locais aqui no Brasil quanto offshore, conseguem fornecer para a gente assim, taxas às vezes muito competitivas se comparada com os bancos tradicionais. Na parte de execução, a gente ajuda na parte de FX payments, na parte de hedging cambial, hedge de juros, dual contingent hedging, além disso, acesso a facilidades de créditos relacionados à exposição cambial. Só um minuto. Deixa eu te passar. Eu tô sendo muito Só um minuto, gente. Só Desculpa. fala mais um slide. Deixa eu só tirar. Foi? Foi. Pronto? Bom, e esses serviços, a combinação dos serviços, a gente consegue criar diversas soluções. A Deaglo, como a Tati comentou, a gente é uma empresa fintech advisory, então a gente é bem customizável do ponto de vista do nosso cliente. Quando a gente está falando com corporate, as principais soluções que a gente oferece para eles geralmente são cash flow hedging e balance sheet hedging. Quando a gente já passa para a parte das gestoras, né, principalmente aquelas que estão querendo captar lá fora, para oferecer uma proteção cambial para os investidores, a gente faz o hedge share class, ou dependendo do tipo da estratégia, a gente consegue fazer um hedging a nível do deal, né, que é o deal level hedging. A gente também faz a parte de management fee hedging e o cash flow hedging. E aí na parte dos investidores, né, quando a gente olha para os LPs, principalmente os lá de fora, a gente vê uma carência muito grande deles nessa parte de due diligence da estratégia cambial que está sendo oferecida para eles. Então a gente também faz esse papel de analisar as estratégias de hedging que as gestoras oferecem para eles, do ponto de vista tanto dos novos quanto existentes
investimentos. Além disso, a gente também faz o monitoramento de risco cambial para eles, né, com vários reportings, e o acompanhamento com relatório de desempenho de como está indo essa exposição cambial dos LPs. Dado todas essas soluções, eu vou passar agora para o Matheus contar um pouco mais com detalhe a parte do câmbio, né, que é o nosso principal tema aqui hoje. Obrigado, Camila. Imagina. Obrigado, Tatiana. Obrigado, Fergus. Obrigado a todos vocês que estão presentes aqui hoje. É um prazer estar novamente discutindo o hedge cambial. Acho que a ideia é compartilhar um pouquinho do que a gente vem fazendo aqui, não somente no Brasil, mas em todos os mercados emergentes, né, com vocês. Muitos aqui já são nossos clientes, tá? Eu quero reforçar novamente e agradecer a presença de todos. E eu quero comentar também que como eu vou falar uma parte mais técnica, fiquem à vontade de me interromperem. Se você tiver alguma pergunta, pode levantar a mão e fazer. Se eu conseguir responder, positivo, senão a gente conversa depois. Eu acho que nada melhor do que começar essa apresentação discutindo por que o hedge cambial importa. E também é um dos motivos que vocês estão aqui hoje, né? Eu tenho algumas gráficas que ilustram por que o hedge cambial importa, né? Claro, tem toda a questão de risco, tá? E como que a gente mensura o risco, como a gente observa esse risco, como ele pode ser tangível, né? Então, esse gráfico ilustra o comportamento de uma série de moedas aqui latino-americanas nos últimos 10 anos, tá? E, como não surpreende a ninguém aqui, o real ele lidera esse ranking das moedas que mais perderam valor nos últimos 10 anos, tá? Então, encabeçando essa lista, o real ele perdeu mais de 112% nos últimos 10 anos. Então, imagina a perspectiva daquela empresa que importa, daquela empresa que tem um passivo dolarizado, ou, né, para aquela gestora de investimento que faz a captação offshore, né, e precisa entregar retornos dolarizados. Então, grande parte do nosso trabalho da Deaglo é como a gente reduzir essa percepção de risco da moeda brasileira, tá? Eu só não coloquei o peso argentino aqui para não distorcer essa gráfica, tá? Mas a gente vê que o peso colombiano, 91% também. A Colômbia também é um outro mercado que a Deaglo está muito presente, que a gente vem ajudando as gestoras que querem alocar nesses outros mercados, né? Colômbia, Chile, Peru. Então também é importante notar que também essas outras moedas tiveram uma perda de valor frente ao real. E outro gráfico muito interessante para a gente tornar o quão arriscado é a moeda brasileira e as demais moedas é olhar a volatilidade, né? Muitos acredito que sejam familiarizados com a terminologia, mas volatilidade ela mensura essas amplitudes, esses swings que a moeda tem ao longo do tempo. Quando a gente olha para a volatilidade histórica, o gráfico da esquerda, né, é uma volatilidade histórica dos últimos 5 anos. Né? A moeda brasileira também encabeça essa lista, né, que tem não somente moedas emergentes agora, mas também tem o sol peruano, tem euro, tem a libra esterlina, ien japonês, são moedas aí de países desenvolvidos que já têm uma certa estabilidade. Então, o real tem 16%, tá? Então, é muito alto. É uma volatilidade bastante expressiva. Se não gerenciada de forma apropriada, a gente vai ter um impacto substantivo, né? E essa volatilidade pode ser, né, pode ser entendida como movimentos tanto favoráveis como desfavoráveis. Mas aqui o objetivo hoje é a gente tratar de movimentos desfavoráveis, que tem um impacto, né, no fluxo de caixa, tem um impacto nos ativos que nossos clientes trabalham. E como que a gente usa essa volatilidade para mensurar, né, qual que é o meu potencial de perda? O que a gente está interessado é entender qual que é o meu potencial de perda. Esse gráfico da direita é um gráfico de violino, que nada mais é que um histograma, tá, simétrico, refletido dos dois lados e no eixo vertical. Tá? O que a gente faz para confeccionar esse gráfico, eu até quero gastar um pouquinho de tempo aqui, porque a gente vai ter esses gráficos daqui para frente. Esse gráfico é confeccionado a partir de técnicas estatísticas, né? Uma delas é simulação de Monte Carlo, onde a gente consegue modelar inúmeros cenários que as moedas podem adotar, né? E qual que é o efeito disso na minha exposição cambial. Tá? Então, por exemplo,
Esse gráfico é gerado com mais de 10 mil cenários que a moeda brasileira pode adotar e a gente consegue criar essa exposição. Então, a gente consegue entender qual que é o meu upside e qual que é o meu downside risk. Tá? E nessa tabelinha na direita são as divisões estatísticas onde se concentra mais ou menos as distribuições. Tá? E o potencial de perda nada mais é que um volatility risk. Né? Então, através desse gráfico, né, a gente consegue calcular o volatility risk e identificar, então, por exemplo, numa exposição, num portfólio de 100 milhões de dólares para um período de 12 meses, o meu potencial de perda é de 26,3 milhões de dólares, que é equivalente a 26%, né, no intervalo de confiança de 95%, tá, que eu vou perder 26%. Então, depende do perfil de risco, né, do nosso cliente. Ele pode olhar para o 10 aqui, que é menos conservador, 25 menos conservador. Mas a ideia é ilustrar o quão a volatilidade pode impactar negativamente a exposição cambial, né, às empresas. E a volatilidade é tão grande, né, que numa pesquisa feita com os principais líderes financeiros, é uma pesquisa da Deloitte feita aí, acho que o ano passado, em 2022, que traz que a volatilidade do câmbio ela se situa entre as top 5 ali, preocupações, desafios que as empresas, né, vão enfrentar ou têm que enfrentar de alguma forma. Tá? E de que forma que elas enfrentam esses desafios, esses retos econômicos? Né? 76% né, mencionam nessa pesquisa que essa cobertura, essa proteção cambial é dada através de derivativos. Tá? Desculpa que está em espanhol, mas essa é a ideia. Então, claro, tem também hedging natural, né? Se aquele cliente ele tem tanto passivo como ativo em moeda estrangeira, você consegue fazer essa gestão de forma mais eficaz. Mas 76% dos entrevistados apontam que é através de derivativos. Tá? E agora, adentrando um pouco na parte de como nós auxiliamos nossos clientes, né? Através de um programa de gerenciamento de risco, tá? Que conleva algumas etapas. Tá? A gente trabalha hoje com 5 etapas. Esse modelo, essas etapas de gerenciamento de risco cambial é muito fundamentado na literatura. A Deagla é uma empresa extremamente técnica. Eu venho de uma área acadêmica também. Então, toda a nossa metodologia é constituída também muito fundamentada na área acadêmica. Então, vou passar rapidamente, porque os próximos slides a gente vai adentrar um pouquinho mais a fundo deles. Mas, basicamente, claro, a gente precisa identificar qual que é o risco e quais são as métricas relevantes, né, para o perfil de cliente. Então, quando a gente trata com gestores de investimento, family offices, a métrica geralmente é a TIR, a MOIC, né, os múltiplos que a gente precisa ter em consideração. Com empresas, o EBITDA, algum outro indicador que a empresa usa, né? E, claro, ter o objetivo. Qual é o meu objetivo? É remover 100% do risco? É removê-lo parcialmente? Etc. Quantificar, a gente vai quantificar essas métricas. Né? A gente faz essa parte muito de forma analítica, criando cenários, né? Melhor caso, pior caso, criando modelos, né? E entendendo qual que é o impacto desse risco nas métricas. Né? Então, quando a gente trabalha com gestores que querem fazer captação offshore, a gente precisa entender, primeiro, quanto o risco cambial vai afetar a performance do fundo, né? E depois entender qual é o impacto do hedging na performance do fundo. A gente faz a continha, o que vale a pena. Faz o hedging ou não? Né? O hedging faz sentido ou não? Avaliar restrições de hedging. Para mim é extremamente importante, porque uma coisa é você remover o risco cambial, outra coisa é você adicionar risco de liquidez. Como a gente está tratando de fundos, em grande parte, fundos ilíquidos, a parte da liquidez tem um papel extremamente fundamental. A gente não quer remover o risco e adicionar risco de liquidez nesses contratos de derivativos. Por último, desenhar, que é em função das diferentes metodologias que a gente possui para implementar esse programa de hedging. A gente vai discutir layer hedging, rolling hedging, hedging estático, dinâmico, etc. E aqui, né, basicamente, em mercados emergentes, a gente trabalha muito com, né, de novo, outro exemplo, com as gestoras com modelo de hedging dinâmico, né, muito em função do perfil de investimento de longo prazo. A gente está falando hedging de 5, 6, 7 anos. Então, e a grande preocupação é o custo do hedging. Né? O custo do hedging não pode comprometer a performance do fundo, senão não faz sentido nenhum. Então, a dinâmica do hedging é muito em função de como o nosso programa vai reagir
as alterações das condições de mercado. As condições de mercado são taxas de juros, né, e a volatilidade da moeda. E, por fim, comunicar, que é construir um reporting aí, que melhora a comunicação com todos os stakeholders, né? Aqui, para exemplificar e para deixar mais tangível essa discussão do quantificar, então, por exemplo, quando a gente conversa com as gestoras, isso aqui é um print screen da nossa plataforma, das nossas ferramentas analíticas, onde eu faço o upload de um fluxo de caixa. Então, tenho 6 anos, 7 anos de fluxo de caixa, todas as chamadas de capital, as distribuições. Aqui é um perfil da distribuição da TIR sem hedging, tá? Então, fluxo de caixa sem hedging, eu consigo ter aí, novamente, esse gráfico, esse histograma, dando aí qual que é o meu melhor cenário, qual é o meu pior cenário e qual que é um cenário médio, né? Então, a ideia é entender qual que é o efeito do risco cambial nessa TIR, né? Aqui, no gráfico na direita, já é para um ativo único, tá? Um ativo, uma distribuição única, então seja um importador que tem que realizar um pagamento, seja um exportador que tem ali uma única exposição, e a gente consegue também mensurar qual que é esse risco, tá? Também do lado do quantificar, esse gráfico na esquerda é muito interessante, é o mesmo do azul, que tem o perfil de distribuição da TIR sem hedging, mas agora é o laranja, ele vai mostrar esse perfil de distribuição da TIR com um programa de hedging, tá? Aqui eu estou simulando um programa de hedging, de layer hedging. Para aqueles que não são familiarizados, a ideia é a gente construir a posição de hedging ao longo do tempo. Então, por isso que o hedging aqui, essa área laranja não é uma linha, porque eu não estou removendo 100% do meu risco cambial. Então, como a gente está construindo ao longo do tempo, eu tenho momentos que estou aberto, estou à mercê do risco cambial. Então, por isso eu tenho essa área laranja. Mas qual que é a ideia aqui? Quando a gente trabalha com as gestoras que oferecem hedge share class para investidores que querem alocar no Brasil e querem ter uma proteção cambial, a gente nunca fala que a gestora está removendo 100% do risco cambial, tá? Se estivesse removendo 100% do risco cambial, seria uma linha, né? Essa é uma linha flat aqui e aqui mais ou menos por causa do custo desse hedge cambial. Então, esse hedging mais dinâmico, né, apesar de a gente estar ainda sujeito a alguma variação do câmbio, ela é capaz de proteger contra um cenário de cauda, né, um pior cenário, tá? Claro, não tem almoço de graça, né? A gente também remove o upside também que o câmbio poderia nos trazer. Mas o conceito aqui é que nesses programas de hedging para as gestoras entregar retornos em dólares correlacionados com a moeda local, tá? Essa é a ideia. Então, essa tabela ilustra também isso. Então, você vê que a média, né, é 23, 22 ali, unhedged, unhedged. Claro, então o nosso objetivo quando a gente começa a trabalhar com os clientes é alcançar essa área laranja, tá? E dada a nossa experiência, a gente vem trabalhando desde 2019 aqui no Brasil, a gente trabalha conversa muito com investidores internacionais, né? Fundos de pensão, endowments, grandes family offices, que estão sim preocupados, tá? E também entende que não é só fazer 100% hedging e se proteger, porque ele sabe o custo desse hedging. Então, essa metodologia, essa forma de encarar modelos de hedging está sendo bastante positivo, tá? E entrando na questão do custo de hedging, que acredito que é a pergunta mais recorrente que eu tenho já dos últimos 4 anos. Qual o custo do hedging? Qual o custo do hedging? Qual o custo do hedging, né? Assim, não existe uma forma direta de responder isso. Claro, tem o diferencial da curva de juros, que é a diferença entre a taxa de juros do Brasil e lá fora, né? E aí, claro, é o componente que tem maior peso. Mas a ideia aqui é fazer a distinção dos diferentes componentes que constituem o custo do hedging. Então, assim, o primeiro, claro, o forward points, que é a diferencial da curva de juros, tá? Depois você tem o execution cost, markup cost, que pode ser entendido como custo operacional das contrapartes, o spread, tá? E depois você tem o custo do crédito. O que é o custo do crédito? É muito difícil falar em hedging sem falar em margem inicial, margem de variação, tá? Então, qual é a ideia? As contrapartes financeiras disponibilizar essas linhas operacionais para fazer o hedging. E disponibilizar a linha não exigir do cliente que ele tem que fazer margem de depósito de margem de garantia, margem inicial e margem de variação. Só que
para isso ele vai cobrar. Então, esse é o custo do crédito. E num cenário onde a gente não tem essas linhas de créditos em sua totalidade, então a contraparte está me dando 7,5% de threshold, né? O que passa dali você tem que colocar como colateral. E a gente tem que mensurar qual que é o custo de oportunidade desse colateral. Ele podia estar rodando no seu fundo a 20% de TIR e está lá parado na contraparte. Então, a ideia é grupar todos esses componentes para dar um all-in, um custo do hedging na sua totalidade. Aí agora focando mais no forward points, né, que é o custo que tem o maior peso nessa equaçãozinha, eu quero discutir um momento favorável hoje que a gente está, né, para aqueles que precisam comprar reais e vender a moeda local, que os dois gráficos mostram a mesma coisa, só que de formas distintas. Tá? O da esquerda simplesmente é a taxa de juros americana, né, ali entre 5, 5,5 e 6. A taxa brasileira verdinha ali entre 11 indo para 10. E no lado a linha azul, né, é a curva futura do dólar. Só que o gráfico da direita, ele mostra já quebrado por horizontes. Né? Eu tenho 1 mês, 3 meses, 6 meses, 12 meses, 18 meses, etc. Tá? A bolinha vermelha é o máximo no período de 5 anos, tá? Desse diferencial. A bolinha verde é o mínimo, o azul é o presente hoje, tá? E a cor de pele, rosinha aqui, é dos últimos 12 meses. Está um pouco difícil de ler, mas qual que é a ideia? Hoje, para 12 meses, está aí em torno de 4, 3,80 esse custo somente do componente diferencial da curva de juros. Tá? Nos últimos 12 meses, isso estava 7%. Tá? Já chegou a 11% ali, quando a gente estava né, 2020, 2021, quando o Banco Central começou a atuar para conter a inflação, subiu muito, né? Porque o Fed ficou atrasado e subiu muito, ficou 11%. Tá? E o mínimo depois, antes da pandemia, ali estava 2%. Tá? Então, qual que é a ideia? É que hoje, em 4%, é muito favorável fazer esse hedge quando comparado com os meses passados. Tá? E outra parte muito interessante desse gráfico, que a gente precisa fazer uma otimização desses forward points. O que é a ideia? A gente identificar qual janela, qual horizonte a gente vai ter um menor custo. Tá? Não é porque a sua exposição é de 12 meses que necessariamente você tem que fazer um hedging para 12 meses. A gente pode fazer um hedging, por exemplo, de 3 meses, que é mais barato, e rolar essa posição. Claro, você vai ficar exposto a esse diferencial curva de juros, porque isso muda todos os dias, mas a componente cambial está sendo mitigada. Tá? Então, o que a gente faz muito com corporates, né, com empresas e com as gestoras, é identificar a janela ótima, né, onde a gente consegue diminuir esse componente forward points. Tá? Ele chama maximização. E também nessa onda de movimento favorável para o hedge, a gente tem que olhar para a volatilidade. Inicialmente eu apresentei, né, 2 gráficas. Da depreciação, mas que é importante é da volatilidade histórica. A gente viu que era 16% dos últimos 5 anos. Só que, por exemplo, para precificar opções, a gente usa a volatilidade implícita. Né? Para quem não é familiarizado, a precificação das opções é dada com 3 componentes. A primeira é a volatilidade implícita, o diferencial de juros e o tempo, né, até o vencimento desse contrato de opções. Tá? E se a gente olha no gráfico da esquerda, a gente vê que existe uma redução substancial da volatilidade, tá? Aí a gente está em 11%, então é muito mais favorável hoje fazer, por exemplo, um contrato de opções, com uma call ou comprar uma put que seja, do que foi anteriormente num passado aí mais recente. Então, a redução da volatilidade é muito positiva. Faz o quê? 2 meses que o real está numa banda de 4,85, tá? Então, é exatamente isso. A volatilidade diminuiu, a gente fica mais acessível. E esse gráfico da direita ilustra exatamente isso, que se chama Risk Reversals, que é a razão entre o preço de compra de uma call, no valor de uma call e o valor de uma put. Se esse gráfico ele aumenta muito, significa que o custo de comprar uma call ele é maior. Tá? Existe uma maior demanda e também a gente consegue extrair desse gráfico, se esse preço aumenta, significa uma percepção que os investidores, as empresas estão buscando proteções contra a depreciação da moeda brasileira. E hoje a gente vê aí que está, né, um retorno à média ali, ou até mesmo abaixo da média. Então, também é muito favorável fazer essa compra. E também só fazer um gancho no slide anterior, se eu quero comprar uma call, por exemplo,
Não é no caso do real brasileiro, mas eu fiz uma análise recentemente por peso colombiano. É mais vantajoso a gente comprar uma call de longo prazo, de 2 anos, pagar valor tempo, né? Mas o diferencial de juros é mais barato para 2 anos do que 12 meses. Então é mais vantajoso, mais barato comprar 24 meses do que 12 meses. Então a gente tem que entender esse custo anualizado ao longo do tempo. Em relação às metodologias de hedging, né? A metodologia de hedging é muito em função do perfil de tolerância ao risco dos nossos clientes, né? Tem clientes que querem fazer 100% do hedging, ficar hedgeado, né? Conhecer o valor travado no futuro. Outros não, querem acompanhar o comportamento do mercado, mas ao mesmo tempo ficar protegido parcialmente, tá? Essa layer hedging é muito usado no mundo corporativo, empresas que importam, exportam, que tem uma previsão de fluxo de caixa, né, de 12 meses, por exemplo, e já quer fazer o hedging dessa exposição. O que a gente está fazendo é trazendo esse conceito para o mundo, para a indústria de investimentos, tá? Então, muitos dos nossos clientes usam essa metodologia, tá? Por quê? Por várias razões, né? Primeiro, para reduzir o custo também, porque a gente tem uma expectativa que esse diferencial vai achatar no longo prazo, então a gente quer diluir esse hedging ao longo do tempo. Segundo, pela falta de previsibilidade no fluxo de caixa. Ele fez a integralização do capital, mas ele não sabe de fato o evaluation daquele ativo daqui 24 meses, tá? Então a ideia é a gente fazer parcialmente esse hedging para não cair em situações de overhedging, por exemplo, que pode aumentar ainda mais esse custo desse hedging. Então, é uma estratégia bem legal fazer isso. Então, se eu tenho uma exposição para 12 meses, por exemplo, eu faço 1/12 todos os meses, tá? Então, eu estou falando uma distribuição linear, mas eu posso começar com mais e terminar com menos, ou começar com menos e terminar com mais. Mas a ideia é a gente conseguir atingir essa linha verde, tá? A linha verde ilustra o comportamento da taxa de câmbio sob um efeito de Layer Hedging Program. A linha azul é o histórico da moeda brasileira, então você pode ver aqui os swings, né, as flutuações, o quanto a gente tem de amplitude na moeda, mas a linha verde, tá, ela é mais ou menos estável ao longo do tempo. Então, se a gente olha na ótica que o objetivo é entregar retornos estáveis, correlacionados com a moeda local para o investidor lá fora, é uma estratégia que faz sentido, tá? Claro, a gente não consegue reduzir 100% da tendência da moeda. Se a moeda se depreciar muito, a gente não vai conseguir segurar muito essa depreciação, mas num ambiente que tem essas volatilidades aqui, a gente consegue entregar um retorno bastante estável usando essa metodologia, tá? Outro desvantagem, né? Não é só citar coisas bonitas aqui, que aqui a gente tem um trabalho técnico. Se tem uma outra pandemia, algum Black Swan, e se eu não tiver no começo do meu programa de hedging, de layer, eu vou ter toda a pancada aí da mudança de patamar da moeda, tá? Mas, né, se a gente está falando de um ambiente mais estável, essa é uma abordagem bem interessante para ser adotada. Semana passada a gente conversou com uma empresa pequena, familiar de óleo e gás doméstico. E essa empresa estava com uma estratégia de layered hedge e a dúvida deles era realmente ver se o custo estava bom ou não. A gente em 2 dias voltou para eles, né, com uma análise do custo deles e uma nova sugestão de estratégia. Então, assim, esse trabalho complexo é nosso. A gente que faz, a empresa, obviamente, se tiver interesse, a gente passa todo o treinamento, mas para a empresa, do ponto de vista dela, é uma coisa simples, né? O trabalho que ela vai ter vai ser simples, porque a gente vai fazer todo o desenho e vai ajudar na parte da execução. Exatamente. Obrigado, Ká. E todas essas imagens é da nossa plataforma, né? Por isso que a Tati no início comentou que a gente é uma fintech, né? Eu considero fintech, né, / a consultoria, porque a gente vem desenvolvendo uma série de ferramentas analíticas, né, que
que nos possibilita desenvolver essas análises, possibilita ilustrar o comportamento de diferentes estratégias de hedging. Tá? E nessa questão de ferramentas, a gente desenvolveu também uma metodologia bem interessante, que essa aqui é basicamente focado para empresas que têm um fluxo de caixa expostas a diferentes moedas. Então, imagina uma empresa exportando em diferentes moedas, exportando em dólares, e yuan chinês, em peso mexicano, em franco suíço, etc. Ou importando, que seja. Ou uma gestora alocando, né, com um portfólio aí diversificado em diferentes países. Então, aqui a tabelinha, ela traz, então, por exemplo, um fluxo de caixa aí, o tamanho da exposição ao longo do tempo. Então, é diferentes moedas. Tá? E qual que é o questionamento? Devo fazer o hedging de tudo, de todas as moedas, integralmente, 100%? Né? Eu diria já, uma resposta curta, não. Tá? Porque muitas dessas moedas são correlacionadas entre si, uma correlação positiva e negativa também. Tá? A gente precisa entender essa dinâmica de correlação. E claro, cada moeda tem seu custo também, seu diferencial da curva de juros. Então, se eu fazer um hedging 100% de toda a minha exposição de diferentes moedas, certamente eu vou cair numa situação que eu estou pagando muito para esse hedging e vou ter pouca redução de risco. Tá? O que a gente faz, a gente criou um modelo também, uma ferramenta que cria uma fronteira de eficiência de cobertura, de proteção cambial. Então, qual que é a ideia? No eixo Y é o VaR, Volatility Risk, e no eixo X é o meu custo, tá, para fazer esse hedge. O que a gente faz é criar uma fronteira eficiente, né? Então, basicamente, se eu faço uma derivada simples aqui, eu consigo encontrar meu ponto ótimo, tá? Onde vai relacionar o quanto de risco eu estou removendo com o custo, tá? Então, assim, é uma técnica bastante sofisticada para analisar portfólios com inúmeras divisas. Né? A gente atende alguns fundos soberanos que tem um portfólio bastante diversificado, que aloca no Brasil, aloca no México, aloca no Vietnã, Indonésia. E a ideia é a gente estar construindo um modelo seguindo essa metodologia nossa. Tá? Então, traz muita eficiência em termos de redução de risco, né? e igualmente na redução do VaR. Aqui também é uma das nossas ferramentas, né? Muito interessante, até trouxe um caso, que é sempre o forward looking, a gente sempre olhando para frente para entender qual que é a performance da minha estratégia de hedging. Né? Quando eu menciono estratégia de hedging, eu me refiro aos derivativos. Tá? Então, qual que é a ideia? Não é eu fazer um NDF só porque todo mundo está fazendo ou porque a minha contraparte está me oferecendo. Né? Não, tomar a decisão do derivativo fundamentada em análises estatísticas, né? E essas análises estatísticas corroboram com a minha expectativa, com a minha tolerância de risco. Tá? Então, basicamente, o que eu estou fazendo, de novo o gráfico, tá? Eu estou comparando a performance aqui entendida como ganhos e perdas da minha estratégia, né, em outras palavras, o quanto de risco eu consigo remover, ao mesmo tempo que eu tenho algum upside, alguma participação. Tá? Então, o primeiro gráfico, né, é minha exposição, então ali, acho que aqui eu fiz a simulação de $1 milhão, tá? Para facilitar a continha aqui. Então, tenho, né, tudo que a moeda for a meu favor eu ganho, para baixo eu perco, mas a call já tem outra dinâmica. Então, aqui eu estou comprando uma call, o spot está 4,9782, estou comprando uma call fora do dinheiro, né, 5,50, que me custou 2,6% de prêmio. Aí a ideia é quanto de risco eu estou removendo usando essa call. Né? Essa é a primeira pergunta. E depois, a call, né? Não sei se todos são familiarizados, mas você compra uma call, comprar um seguro, se a moeda for a seu favor, você tem aí essa participação. Se for contra, você está protegido. Mas a ideia é assim, tá, eu estou comprando já fora do dinheiro, qual que é a probabilidade de eu atingir meu break-even e depois ter a participação? Tá? E eu mesmo raciocino com uma collar, eu estou comprando uma collar custo zero, então, eu comprei uma call, vendi uma put, né, nesses strikes, 5,64,87. A collar, né, cria um range, né, de proteção. Depois, uma outra collar, paguei 2,5%. 5,20 de strike, 4,80 put. E depois, um NDF. Tá? A ideia é entender, né, a plataforma, a ferramenta não vai te dizer, você tem que usar essa. Não, não é assim que funciona. Você tem que entender o seu perfil de risco, a sua tolerância ao risco. Então, assim... Claro, quanto maior a área, maior concentra a minha distribuição dos meus valores. Tá? O pontinho vermelho
é a mediana dos valores, tá? Então, como que eu leio isso aqui? Primeiro, essa tabela é gigante, eu estou só trazendo alguns indicadores aí que são mais apropriados. Primeiro, estou interessado em quanto de risco eu estou removendo. O meu risco eu considero como o 50th quartile, que é o meu VAR, no intervalo de confiança 95%, onde 5% da probabilidade de ocorrer esse cenário. Então, o one hedge da minha exposição, de 1 milhão, eu tenho um risco de perder 176 mil dólares. Com a call, eu vou limitar essa perda a 89, tá? Por quê? Estou fora do dinheiro e paguei um prêmio. Com a collar, de custo zero, de 176 veio para 123. Eu removi parcialmente meu risco. Tá? A collar de 2,5 para 68 e o NDF ali, 33. O NDF está travado ali. Então, assim, se a minha preocupação é remover quanto mais melhor do risco, né, eu diria que vamos pro NDF ali ou para uma call. Tá? Mas se a minha preocupação é reduzir não somente o risco do câmbio, mas sim também minimizar o custo desse hedge, eu posso já agora analisar um derivativo, uma estratégia que me permite uma participação. A participação aqui não pode ser entendida como especulação ou tomar algum profit. Não, a participação significa que você está reduzindo o seu custo do hedge, porque você está tendo participação. Esse é o conceito. Então, num cenário mediano ou uma média com expected value é a média ponderada dos meus resultados, né? A call me traz menos 18, tá? A collar, a custo zero, menos 22. A collar que eu paguei, menos 25. E o forward, 33. Então, ali, depende do perfil de risco, eu iria com uma call normal, tá? Ou, se a gente olhar a média, a mediana, né? A collar que eu paguei zero cost, ela faz mais sentido, tá? Porque ela está removendo meu risco consideravelmente e possibilitando uma participação onde eu vou ter um resultado aí do ganho dessa estratégia de 6.497. Então, uma collar, olhando dessa dinâmica de redução do custo, uma collar de custo zero, ela faz mais sentido estatisticamente do que uma collar que eu paguei 2,5%. Então, essa é uma análise que a gente faz de forma bastante recorrente. O que faz mais sentido? Uma collar zero cost, né, sem custo inicial, uma collar que eu pago 1%, 2%, 3%, 5%. Não é porque você está pagando 5%, melhorando os seus strikes, que você vai ter a melhor performance dessa estratégia. Então, essa ferramenta nos possibilita ter essa visão, né, de forma ilustrativa e estatística da estratégia que faz mais sentido. Agora, investigando a performance dessas estratégias, não do ponto de vista de ganhos ou perdas dessa estratégia, de remoção de risco ou de participação, mas da ótica da liquidez, tá? Porque, como comentei inicialmente, a liquidez tem um papel fundamental e a gente precisa fazer o gerenciamento disso de forma apropriada, tá? Então, essa ferramenta chama Margin Simulation, então, é as mesmas ferramentas. Então, o que acontece? Joguei volatilidade, fiz uma simulação de Monte Carlo, a call não tem nada, paguei um prêmio, né? Não importa se o mercado vai contra a minha estratégia, eu não tenho um MTM, um Mark to Market negativo, tá? Só que a collar eu já tenho, a que eu paguei custo zero eu já tenho, a collar que eu paguei 2,5 tem também, aqui também você vê que é meio parecido, mas o NDF você vê ali que ele tem uma área bastante grande. Quanto for maior a área, significa mais requerimento de margem eu vou precisar para manter esse contrato aberto. Então, se a gente está falando de um hedging profundos e líquidos, se você colocar NDF toda a sua vida, você vai ter um problema bastante sério, se você não tem um arcabouço de crédito junto com as contrapartes, tá? E também, claro, se a gente adentrar de forma mais técnica, a questão dos deltas. Fazer hedge com NDF é delta 1, 100%. Qualquer 1% de variação no mercado, você vai ter 1% de variação na sua margem, no MTM. Já com as collars, né, com as opções, esse delta não é 100%. Tá? Então, a análise de sensibilidade dessas opções, ela é menos sensível às variações do mercado. Então, se a gente está desenhando um programa de hedging para um fundo para clientes líquidos, faz sentido também usar opções desse ponto de vista de gerenciamento da liquidez. Tá? E por fim, acho que eu já falei muito, a parte de comunicação. Então essa é uma parte também fundamental, porque vai abordar a questão
de monitoramento desse programa de hedging, da performance desse programa de hedging, né? E claro, a gente precisa comunicar isso, né, para todo mundo envolvido no processo. E quando a gente trabalha com investidores, eles solicitam relatórios trimestrais, né, ou até mensais da performance desse hedging, tá? E o que constitui essa parte de comunicação, desse reporting, né? A gente é capaz de consolidar todas as posições de hedging dentro do meu portfólio, fazer toda a análise de mark-to-market. Eu consigo adicionar análise de risco, como stress testing, né? Então, o que acontece com o meu portfólio? Imagina que eu tenho 100 posições, né? Diferentes rates. O que acontece se o mercado for mais 5%, 10%, mais 15%, né? O que vai acontecer com a minha liquidez dentro desse portfólio? Eu vou ter capital suficiente para numa situação de um pior cenário? Eu vou ter linhas de crédito suficientes num pior cenário? Então, isso ajuda, é uma boa prática para a tesouraria. Então, todo mundo que faz hedging deveria ter uma análise stress testing mínimo. Se você quer ter uma tesouraria mais robusta, a primeira coisa, se você trabalha com hedging, é ter uma análise de stress testing. A gente separa, né, também. Outra boa prática que a gente faz é a parte de diversificação de contrapartes, aquela velha história, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, nossos clientes, a gente trabalha com mínimo 2, tá? Contrapartes, onde a gente faz a alocação em função do threshold disponível naquela contraparte, tá? Então, a alocação das posições da execução é em função das linhas de crédito daquela contraparte. Então, a gente faz toda essa parte organizada, faz o track das métricas, né? Então, para aquelas gestoras que oferecem 2 feeders, um com head share class e outro sem hedging, o que a gente faz é monitorar o comportamento. Então, o cliente nos envia o NAV dele e a gente adiciona em cima disso a performance do programa de hedging. Então, a gente consegue fazer esse tracking das duas tiers, com hedging ou sem hedging, né? Depois, né, se for uma empresa, toda empresa tem que ter um FX budget, que é uma taxa de orçamento, tá? Então, o objetivo dela, eu quero ficar em 2024 num patamar de 4,85. Tá? Então, a gente vai perseguir esse 4,85 usando as estratégias, fazendo todas as simulações. E se a gente foge muito, tá 10% fora de 4,85. Ou se está baixo, melhorou, então a gente pode trazer essa meta para 4,80, porque o mercado melhorou. Então, a gente trabalha muito com essas métricas, porque sem métricas, sem indicadores, você não consegue controlar. E sem controlar, você não tem um gerenciamento, um programa de gerenciamento de risco eficaz. Então, assim, a mensagem, o último slide, a mensagem acho que é clara, desculpa se eu falei muito, mas a ideia assim, é de como a Deaglo pode trazer um pouco mais de sofisticação, né, dessa parte de expertise, de gerenciamento de risco cambial. A gente vem desenvolvendo isso desde 2019 no país, tá? Então, a gente já aprendeu muito com nossos clientes. Né, o principal objetivo é essa transferência de conhecimento, né, trazer mais robustez, trazer mais sofisticação para os nossos clientes, né, principalmente para aqueles que tomam as decisões de fazer hedging ou não, e se faz, como eu faço. Então, a Deaglo ajuda muito nesse sentido, trazendo essa parte mais estatístico, mais fundamentado em análise técnica. É isso, obrigado.